Como eu falei, tô aí há 2 anos e 1 mês exercendo esse sonho, porque pra mim era um sonho. E brotou, sim, vendo os meus pais, que são policiais. A minha mãe, investigadora da Polícia Civil, e o meu pai, policial penal. Então, desde muito cedo, desde criança, eu via ali a vida deles, eles conversando, falando sobre os assuntos, eu me interessava muito. Então, isso brotou de mim, enquanto as minhas irmãs tinham pavor. Desde criança, eu brincava com a minha amiga de polícia e ladrão, a gente fingia que tava derrubando porta, sério. E eu fingia que eu tava brava, derrubando porta. Então, assim, eu sempre quis ser polícia mesmo, foi meu sonho. E aí eu fui crescendo, fui pesquisando mais, analisando, e aí eu decidi que eu queria ser delegada, que dentro da segurança pública era o que eu ia estudar para ser. E foi o que deu certo, graças a Deus, que era o meu sonho desde o começo. Então, eu estudei ali por 5 anos. Eu sou nova, tenho 29 anos, mas eu estudei por 5 anos para me tornar delegada. E eu já sou delegada há 2. Então, eu passei ali, eu tinha 26 anos, mas isso não significa nada, porque tem pessoas que passam com 40, com 45, com 30, com 25, então não importa, cada um tem a sua história. O que importa é a gente não desistir quando aquilo é um sonho e perseguir no caminho. Realmente. Uau. Você passou... porque tem gente que fala assim, eu já ouvi muita gente falando, eu fiz tentei 5 vezes, passei na 5ª vez, né? Você teve que tentar quantas vezes pra conseguir? Várias vezes, eu reprovei várias vezes. Inclusive, a minha primeira prova de delegado de polícia aqui no Mato Grosso do Sul foi no ano de 2017, que foi logo que eu terminei a faculdade. Para ser delegado de polícia, vocês precisam, aí quem quer ser, já via, precisa ser bacharel em Direito. E hoje em dia, pela lei nacional da polícia, vai precisar de 3 anos de prática. Mas lá, quando eu comecei a estudar, não precisava de 3 anos de prática. Então, quando eu comecei, eu pensava assim, se eu passar, já vou poder ser delegada, graças a Deus. Isso aqui pro estado do Mato Grosso do Sul. Tem alguns estados que já exigiam, outros não. Não é muito uniforme a questão da carreira no Brasil inteiro, sabe? Então, a gente precisa pesquisar em relação ao nosso estado. Só que agora, com a lei nacional, vai ser. Então, vai ser obrigatório os 3 anos para se tornar delegado de polícia. Isso tem a parte boa, que você percebe ali que é um pessoal já com uma maturidade a mais, mas tem a parte ruim, que às vezes também deixa de entrar boas pessoas só porque não tinha essa prática. Que é a prática que a gente chama de prática social, policial, em algum órgão que tiver lá elencado para que aquilo tenha validade como prática para você ser delegado depois. E aí, como eu tava falando, eu passei por 5 anos estudando, reprovei várias vezes. Sério? O meu sonho era Mato Grosso do Sul. Então, quando eu comecei a estudar, a prova daqui foi a minha 2ª prova. A primeira prova foi lá em Goiás, eu não esqueço. Eu fui com meu pai, eu fui de ônibus. Mas você morava aqui? Eu morava aqui. Mas por que eu fui fazer lá em Goiás? Porque era um bom estado, pagava bem. Mas eu não achei que eu ia passar, porque eu pensei, tô começando. Eu tinha acabado de passar na OAB, então assim, eu tava numa pegada de estudos, mas eu também não tava com aquela expectativa de passar, que eu já tava com o pezinho no chão, sendo realista. Que o estudo pra concurso é muito diferente do estudo pra OAB. Então, assim, os dois são difíceis, claro, não desvalorizando a OAB, mas a OAB você concorre com você mesmo. Então, você só precisa fazer tal pontuação, você tá dentro. O concurso, você concorre com milhares de pessoas. Então, assim, é diferente. Tanto é que na nossa mentoria, que é a mentoria QAP, a gente fala sobre isso, que quando a pessoa começa e decide estudar para concurso, ela tem que mudar o direcionamento dela. Então, ali naquele meu começo, eu fui pra Goiás com meu pai. De 100 questões, eu acertei 35. Então, assim, eu conto isso. Meu pai fala, para de contar isso. Eu falo, pai, mas é a minha história. Eu não posso ter vergonha daquilo que me trouxe até aqui. Então, assim, eu conheço pessoas que, estudaram 10, 15 anos, mas que também conseguiram. E conheço pessoas que estudaram 1 ano e meio e conseguiram. Eu sou uma pessoa comum. Eu não era nenhuma gênia durante a escola. Assim, eu era dedicada, fui uma boa aluna, na faculdade ganhei medalha e tal, mas não era nenhuma gênia. Então, se eu conseguir passar, outras pessoas que se dedicarem vão conseguir também. Tanto que eu tive que estudar 5 anos. E aí, nesse período... Aí, depois dessa prova de Goiás, eu vim fazer a do Mato Grosso do Sul. Aí, essa prova eu já vim diferente. Eu falei, eu já sei
que eu tomei uma porrada lá em Goiás, então eu mudei completamente o meu estudo e eu vi que eu realmente precisava renunciar a muita coisa. Muitas vezes até momento com família, porque quando a gente estuda, não adianta achar que você vai ter tudo. Muitas vezes a minha família falava, poxa, você não vai estar aqui com a gente, você só estuda, ou meus amigos. E não é por mal, é porque essas pessoas muitas vezes não entendem aquilo que você precisa fazer no momento. Sim. Então é normal, o mundo não vai parar só pra você estudar. Você que vai ter que se organizar. O sonho é seu, né? É, o sonho é da pessoa, então seu. ela que tem que buscar aquilo e definir prioridades. Então, aí quando eu vim pra prova daqui do Mato Grosso do Sul, eu já tava ali com uns 6, 7 meses de estudo forte, focado pra delegado, depois que eu saí da faculdade. Aí eu passei na primeira fase, consegui passar, isso já foi um milagre, porque assim, eu só tinha 6 meses de estudo, eu tinha 21 anos... Então, assim, foi, meu Deus, eu lembro que o pessoal da faculdade, todo mundo comentando, nossa, a fulana passou no concurso de delegado. E era só a primeira fase. Só que eu também já fiquei muito eufórica, porque o concurso de delegado são várias fases. Sim, mas só de passar na primeira... Mas eu já achei que eu já tava lá no final. Aí a frustração depois foi grande. Porque aí eu reprovei na segunda fase. Sério? Reprovei na segunda fase. Nossa. Então, assim, eu fiquei, puxa vida. Aí, sem maturidade, fiquei 6 meses sem estudar. Tava revoltada, achando que, poxa, eu merecia, eu estudei tanto, devia ter passado. Pegava a prova, falava, mas eu escrevi isso, não sei o quê, ficava choramingando. Sem maturidade, porque assim, o que eu vejo hoje, o que eu já comecei a fazer depois de um tempo? Não passou nessa, tem um período de luto ali, 2, 3 dias, no máximo uma semana, depois bola pra frente que tem a próxima prova. O que eu fiz de ficar 6 meses sem estudar, não recomendo, não existe. Eu falo para os meus alunos hoje, não façam isso, não pare, porque depois que você para você retomar os estudos, é algo muito difícil e complicado. Então, aí ali depois eu continuei, falei, não, eu preciso voltar, esse é o meu sonho, é o meu foco, não vou ficar aqui choramingando, vida pra frente. E voltei a estudar. Aí dali eu fiz prova em São Paulo, eu fiz prova no Paraná, que eu queria muito